Agora um senhor utilizou uma metáfora e foi suspenso 10 dias de castigo dado lá para a direção da PSP. Eu, como diz ali um artigo do nosso parceiro, que é o site Duas Linhas, acho que a PSP ficou com o joio e dispensou o trigo. Esse senhor utilizou uma metáfora, referindo-se às ideologias de extrema-direita que andam no país, a avançar, dizendo que era preciso decapitar. É evidente que isto é uma metáfora. E eu admiro-me que pessoas que andam atrás do rapaz que fundou esse partido, que se candidatou à presidência da República, pessoas que andam atrás dele, ficassem tão escandalizadas, sendo ele um fanático religioso, como diz o Expresso. Eu só não sei se é, aviso já, e sublinho por baixo, não sei se é, não o conheço, mas se é religioso só, deve ter por obrigação, ele e os seus seguidores, de entenderem uma metáfora. Porque a Bíblia está cheia de metáforas. O Novo Testamento e o Velho Testamento estão cheios de metáforas. Tudo aquilo são metáforas. E também lá há metáforas deste género. Muitas. Portanto, se entendem a Bíblia, se entendem o Novo e o Velho Testamento, se entendem aquilo que pregam aí nos altares, se entendem os sermões dos padres que utilizam estas metáforas, agora não conseguiram entender esta. Armaram-se todos agora em pessoas pouco inteligentes que não conseguem entender uma metáfora. Ou convém-lhes agora mostrar a pouca inteligência e não entender a metáfora, porque isso lhes convém politicamente. Porque oportunistas como são, porque aquilo é um partido oportunista, acham que podem aproveitar aquilo e andarem a dizer as coisas que dizem nas redes sociais contra esse homem. E outros dizem, ele como polícia devia estar calado, não devia falar, envergonhou a farda. Não, não envergonhou. Para pessoas como eu, ele honrou a farda. Eu tenho orgulho na PSP, para a PSP ainda ter gente dessa. Não tenho orgulho nenhuma por ter gente que anda lá atrás do outro. Portanto, não envergonhou a farda. Essa gente que diz que ele não devia falar, já fez alguns progressos, já vão nos polícias. Porque eu lembro-me, quando comecei a ser assim mais conhecido, há uns anos, eu já tenho 67, comecei a dar as primeiras entrevistas e nessa altura havia pessoas que me diziam, você como artista não se devia meter em política. Porque eu nas entrevistas dizia o que pensava e aproveitava para dar algumas cacetadas naquilo que eu achava que estava mal. Como artista não se devia meter em política. E eu dizia, pois olha, eu acho que como artista é que me devo meter em política. Porque a mim, felizmente, eu tenho mais gente a ouvir-me do que tem a pessoa que apanha o comboio todos os dias para ir trabalhar. E portanto, se eu puder dizer que tenho que melhorar o transporte para eu ir trabalhar, eu tenho essa obrigação, porque o meu sucesso como artista eu devo a ele, a esse que apanha o comboio todos os dias e vai numa lata de sardinha trabalhar. Respondi isto várias vezes a pessoas. Mas essas pessoas dizem, como artista, não. Como polícia não se deve, é a mesma coisa. Dizem a mesma coisa nos futebols, mas eu por acaso lembro-me, quando era difícil, lembro-me de ler, que não é do meu tempo, que houve uns quantos jogadores de futebol da Seleção Nacional, que, ou se não era da Seleção Nacional, foi no Estádio Nacional. Poderá ser no Estádio Nacional apenas. Que se recusaram a fazer a saudação fascista, a saudação nazi, quando tocava o hino. Puseram as mãos para baixo. Há fotografias disso, vão à net e procurem. Foram presos, tiveram problemas, etc. Mas meteram-se em política. Curiosamente dizem, também não sei se é verdade, que um desses senhores é familiar num atual jogador de futebol que também não gosta nada desse senhor que se candidatou à presidência, esse rapaz, que é o Ricardo Quaresma. Estão a ver, sei o nome de poucos jogadores e deste sei, porque acho que ele merece. E não sou só eu, porque acho que ele também, segundo ouvi em entrevistas, jogava bem e o Ronaldo gostava muito que ele entrasse, pois quem percebe futebol é que me explicou que o gajo corria, marcava a bola para o outro, pronto.
sabe jogar em equipa. Sabe jogar em equipa. E a gente tem que os deixar jogar em equipa. Aqueles que querem jogar em equipa. Eu não sei se me estão a entender, mas eu sei que estão. Porquê? Porque eu sei que os meus amigos entendem metáforas. E, portanto, posso falar assim que sabem o que eu estou a dizer. E a metáfora é uma coisa bonita. Porque nos faz pensar, refletir, antes de concluir. E quando dizemos as coisas, pum, duras, provocamos, pum, uma reação dura também do outro lado. E às vezes com metáforas, vamos para reagir, mas depois pensamos melhor, e em vez de um choque, há um abraço. A metáfora é uma coisa bonita de se usar. E por isso, esse senhor que as pessoas dizem que foi atingido pelas palavras do senhor polícia, esse senhor, como católico, há muito tempo que devia ter seguido os ensinamentos que lá estão. Eu andei 10 anos num colégio salesiano. Portanto, não estou a falar de cor. Andei 10 anos, entrei para lá com 6 e saí com 16. E ainda hoje me dou, por exemplo, com aquele que foi o meu padre conselheiro. É o meu eterno conselheiro. Esse senhor que formou esse tal partido de extrema-direita e que se diz fanático da religião, dizem que ele é. Se seguisse realmente a palavra que lá está, tinha vindo a público dizer, epá, eu não me senti atingido, aquilo era uma metáfora. Portanto, não exagerem com o que estão a fazer ao senhor. Era isto que ele devia fazer. Fez? Não, porque até se calhar a religião é uma maneira de... Está muito na moda esta gente agora ser toda muito religiosa. Aquele de Itália faz discursos políticos de ódio com o terço na mão. Com o terço na mão. Felizmente que eu acho que aquela senhora da França ainda não chegou a esse ridículo, a essa fantochada de se fingirem muito religiosos para atingirem fins que não são nada cristãos, nada, zero cristãos, que aquilo tem de cristão. Eu sei do que estou a falar, volto a repetir, andei 10 anos num colégio e fui aprender a ler, a tudo para ali fora, até concluir o curso geral do comércio, com padres, foram padres, e tinha sempre aulas de religião e moral, que era muito mais religião que moral, porque aquela escola marcou toda a gente, e marcou toda a gente, creio eu, de uma forma positiva. Uma forma positiva. E a prova é que eu hoje sou agnóstico, portanto não mandaram cá injetar coisas na cabeça, deram-me a oportunidade de eu decidir. Sou agnóstico, não acredito em nenhuma religião e até penso que sem religião o mundo estava melhor, evitávamos guerras. Agora também quero dizer uma coisa, eu nunca tinha visto um Papa como este. Eu normalmente não simpatizo com as figuras dos Papas. Toda a gente adorava João Paulo II ou não, o alemão que veio a seguir. Era-me indiferente, mas não gostava deles e tal. Este não me é indiferente. Este diz coisas que acho que são próprias de alguém que é pela liberdade, igualdade e fraternidade. Este diz-me coisas. Este não fala só para fanáticos como esse senhor que fez um partido de extrema-direita cá. Fala para todos. E ontem eu estive a ver, porque eu vejo o que ele diz, ouço o que ele diz, vejo o seu percurso e ouço o que ele diz, rezar e lutar. Eu nunca ouvi isto a nenhum dos outros. Quando é preciso lutar. E agora estamos numa altura em que é preciso lutar. Ainda lutar assim, desta forma. Falando, não tendo medo de falar. Não tendo medo que os poderosos nos deem 10 dias de suspensão por dizermos o que pensamos, utilizando metáforas. E não tendo medo daquilo que vai nas redes sociais. Não tendo medo de gente que não para pensar, de gente que há muito passou para o outro lado e que cada vez está a atolar mais na irracionalidade, no sectarismo, na intolerância e, enfim, na construção de um mundo terrível e de um país que nunca existiu nem no tempo do Botas do Salazar. Nós
Nunca corremos nas ruas atrás daqueles que se diziam disto ou daquilo, que eram contra o Salazar. Era a PIDE que o fazia e os milhares de bufos da PIDE, que isso é verdade, que tinham espalhados pelo país. Mas eu lembro-me, quando vinha a Ramona, a viuvinha, que era um carro preto, buscar as pessoas durante a noite para as levar para a PIDE, ou quando alguém era preso na rua, para que não os confundissem com ladrões, essa gente que ia presa gritava: não sou ladrão, sou político, não sou ladrão, sou político, para que não o confundissem com criminalidade. E nunca ninguém se aproximou, magotes de gente a querer linchá-lo por ser político e por ser contra aquilo que estes agora querem que volte. E agora estamos num período em que já aparecem aos magotes nas redes sociais a querer destruir quem ainda pensa e quem não tem medo de dizer o que pensa. São maus caminhos que estamos a trilhar. Mas se nos calarmos, então eles ganham já. Assim ainda podemos ganhar. Rezar, se calhar é aquilo que eu estou a fazer. Estou para aqui a dizer umas coisas. Lutar é o conselho que deu o Papa. Quando as coisas estão más e quando nos querem acabar com o direito de existir, temos que lutar. Eu gostei muito de ouvir. Dizia eu que esse senhor, se fosse um verdadeiro católico, já se tinha posto. Epá, não linchem o homem nem o castiguem. Foi uma metáfora e eu entendi e ele tem direito de fazer isso. Mas não fez isso. Imaginem que o Maradona ganhou um jogo ou ganhou um Mundial, não me lembro. Meteu um gol com a mão, não foi? Depois disse que era a mão de Deus. E ganhou na mesma, com batota. Ganhou com batota. Irá sempre ser recordado, mesmo com este sorriso de graça, porque aquilo não é mais que futebol. Portanto, não tem grande importância, tem é que tem. Mas por um fulano que enganou o mundo inteiro com uma batota. Foi campeão mundial fazendo batota. Imaginem que ele tinha dito: epá, não pode ser. Chegava ao pé do árbitro e dizia: olha, eu marquei o golo com a mão, portanto não é golo. O próprio dizia: não, foi com a mão que eu marquei. Tive um instinto, um reflexo de um instinto e fui lá com a mão e tal. Eu pergunto, pronto, e o árbitro acho que poderia anular o golo. Se o próprio fosse dizer: eu marquei-o com a mão. Como é que ele hoje seria recordado? Se o fizesse, se o tivesse feito. Como a mão de Deus, a batota, enfim, com o sorriso, até com aquele documentário brilhante feito pelo Amir Kusturica. O Amir Kusturica é o meu realizador preferido. Com tudo isso, mas se tivesse dito, se calhar no país dele, preferiam a mentira, o país do futebol. Preferiam a mentira para ser campeões. Mas hoje são campeões, mas são campeões de mentira, como a mentira. E se tivessem sido, e se ele tivesse feito isso, como é que era hoje recordado? Era recordado, seguramente, como o melhor futebolista do mundo e também como o futebolista mais honesto do mundo. Se tivesse feito isso. Este senhor, se tiver a umbridade de vir dizer: não, deram-lhe 10 dias por andar a falar em coisas e tal, não me senti atingido, porque qualquer pessoa percebe que aquilo é uma metáfora. Mas já o fez. Era o fazias. Este senhor vai ser recordado no futuro, e não é com a simpatia com que recordamos o Maradona. É pela batota que andam a fazer, com as mentiras e com tudo o que andam para aí a dizer. É assim que ele vai ser recordado. O grande amor da minha morte. O livro é um misto de ficção e da realidade, ao fim e ao cabo. E as pessoas estão-me a dizer que gostam. Eu estou contente com isso.